Olá, eu sou a Marta Wadsworth e estou aqui entre pais. Este é o podcast onde falamos de parentalidade sem pressão. Às vezes estamos entre pais e conversamos sobre o nosso dia-a-dia real, outras vezes trazemos profissionais para abordar aqueles desafios que nos deixam literalmente de cabelos brancos. Sem receitas mágicas nem julgamentos, vamos falar de parentalidade nos dias de hoje e o que podemos fazer para viver dias mais tranquilos enquanto crescemos com a nossa família. Então, muito bom dia. Olá, Ana. Muito Olá. obrigada por teres aqui aberto a porta da tua casa e estamos aqui sentadas em frente a esta estante, que não é só uma, são na verdade duas e mais um bocadinho, mais umas pilhas, como estávamos a falar, não é? Então, para quem não conhece, aqui a Ana é a protagonista da estante da Beatriz. Sou a autora, a protagonista é a Beatriz, acho É a eu. Beatriz. Acho que sim, acho que sim. Então a Beatriz é a filhota da Ana, que tem quantos anos? 4, fez 4 agora. 4 anos. E a Ana abriu aqui esta porta deste mundo mágico de livros. É uma estante super colorida, super organizada, que eu já estava aqui a perguntar como é que é possível, mas vamos lá. E tem enchido aqui os corações e o imaginário de tanta gente que te segue. Oh. E se calhar começava já por também pôr um bocadinho de contexto, para quem não sabe, porque eu já conheci a Ana há muitos anos, muitos anos, e já não nos víamos há muitos anos. É verdade. E quando eu era miúda mesmo, eu lembro que tu já eras adolescente, portanto tínhamos aqui uma diferença que agora não se nota nada, não é? Mas quando éramos... Até porque nós filhos são da mesma idade. Exatamente. Portanto, agora estamos aqui duas mães, mas tu continuas a ser realmente uma referência. Mas como é que tu te sentes ao saber que tens esse impacto nas pessoas? Porque realmente tu emanas sempre uma presença, um carinho, uma maternidade junto aos outros. Sentes isso? É assim, não sei se sinto, às vezes é complexo, até porque é um tema que eu tento não refletir muito e a verdade é que nós estamos sempre tão ocupados que não é propriamente o que eu paro para pensar. Mas às vezes eu compreendo que o facto de, não sei, talvez o meu gosto pela comunicação e por ter sido sempre uma pessoa muito comunicativa acabou por me colocar numa posição que era fácil para mim transmitir aquilo que eu amava e que eu acreditava. E sim, eu sinto, às vezes mais do que essa influência, eu sinto uma responsabilidade muito grande, porque a verdade é, hoje em dia, a palavra influência perdeu grande parte do seu misticismo, porque com os influenciadores e houve uma banalização do termo. E a verdade é que não deveria ser banalizado, porque a verdade é que todos nós influenciamos. Minha filha já me influencia quando ela tem determinada atitude que eu fico surpreendida ou que me faz parar para pensar e para analisar, ela já está a influenciar-me. Portanto, ela, as crianças, de uma forma muito mais clara, porque agora tenho um contacto muito maior, e a verdade é que todos nós influenciamos. Portanto, não há como nos despirmos dessa capa de influência. Existe sim uma consciência e uma responsabilidade que tem que estar ligada. Eu acho que o facto, eu compreendo que realmente o meu percurso acabou sempre por estar ligado de alguma forma a uma posição de partilha, de influência, mas isso veio sempre de uma consciência muito grande de responsabilidade, porque acho que é importante sermos responsáveis naquilo que comunicamos e termos, nem é preciso ligar a televisão, basta sair do telefone, ligar uma das redes sociais e vermos a importância de nós sermos responsáveis por aquilo que comunicamos e nós comunicamos em tudo o que fazemos. Portanto, sim, tenho essa consciência, mas tenho amplamente mais responsabilidade e sinto profundamente responsável por aquilo que partilho. O que é que achas que a Ana de 15, 16 anos sentiria ou diria a ver a estante da Beatriz e ver a Ana que chegou aqui hoje? Olha, eu acho que ela não iria ficar surpreendida, porque de alguma forma os livros, os meus pais contam imensas histórias, acabaram sempre por estar muito ligadas. Eu sempre tive uma pequena obsessão com livros. Não há muita forma de os esconder. Os meus pais contam que eu era pequenina e já andava sempre com livros, mais não seja para lhes dar autógrafos. Os livros dos meus pais de quando eu era criança têm todos um rabisco que eu rabiscava tudo, mas a verdade é que havia já esta conexão, eu estava sempre ligada e é óbvio que eu não tive a infância que a minha filha tem, eu não tive acesso nem a um milionésimo do acesso que ela tem aos livros, porque não havia e o que havia não era acessível à minha realidade, portanto eu não cresci
com hábitos de leitura, eu acabei por crescer com livros, a olhar para livros, porque havia livros em casa, sempre houve, e mesmo a minha criação, a forma como eu fui criada, o meio onde eu fui criada, acabei sempre por ter muito acesso a livros, e de alguma forma isso, com o meu gosto pessoal, acabou por criar aqui sei lá, uma mini bomba. E quando eu tinha 15 anos, eu já era completamente obcecada por livros, eu estava sempre a ler o que podia ou não podia, e se calhar um bocadinho mais velha, eu conto sempre esta história, não é uma história que mostra mesmo as dificuldades do que era crescer nos anos 2000. E eu já estava na faculdade, então eu estudei os 3 primeiros anos da faculdade de manhã, eu tinha aulas de manhã. Então, até eu ir trabalhar, eu tinha sempre ali uma margem. Então o que é que eu fazia? Eu saía da faculdade, parava numa livraria que eu já tinha localizadas, sentava-me a ler, anotava no caderno a página que tinha ficado e no dia seguinte voltava. E eu li dezenas de livros assim. Porquê? Porque não havia, não era tão fácil ter um e-reader na mão e comprar um livro, ou hoje com a Biblioled em que nós podemos requisitar livros, isto não havia há 15 anos ou mais atrás, eu não vou sequer dizer quantos anos é que tenho, mas não havia, não tínhamos acesso, não, epá, era completamente diferente. Portanto, eu acho que se a Ana dessa idade olhasse, ela iria dizer, claro que tinha que ser alguma coisa ligada a livros, e eu acho que ela iria ficar orgulhosa, talvez surpreendida por os livros infantis, se bem que eu sempre gostei muito de lidar com crianças. Tenho um passado onde eu trabalhei voluntariamente com crianças durante muitos anos, portanto, não é uma não, eu acho que ela ia estar perfeitamente assim. Claro que tinha que ser, eu acho que ela Estava não tudo iria dizer alinhado, não é? sim, acho que sim. E que Não bom foi que, premeditado, mas acabou por se alinhar tudo, acho que sim. claro, e que bom que também tu tiveste a oportunidade, no fundo, na vida também encontrar esse espaço para também explorar aquilo que te interessava. E como é que vamos então daí o passo, daí até então surgir a estante da Beatriz? Foi uma coisa que pensaste logo de início que gostarias de fazer quando ela nasceu? Surgiu organicamente? Conta-nos um bocadinho a história. Não surgiu quando ela nasceu, não foi premeditado. Provavelmente, conhecendo, e tu conheces um bocadinho, sabes, eu sou uma pessoa muito metódica, muito organizada, muito planeio o máximo que consigo, e isto foi talvez das coisas, ou o principal projeto que eu fiz, menos premeditado, menos planeado, menos tudo. Isto acabou por acontecer muito naturalmente. Eu quando engravidei, e foi uma coisa sempre básica para mim, a minha filha iria ter contacto com livros, muitos livros, eu iria ler com ela, quer dizer, toda aquela idealização quando nós, mesmo antes de ficar grávida, e porque eu tinha essa ideia, e quando fiquei grávida, quer dizer, nós estamos durante 9 meses a gerar uma criança e a idealizar um conjunto de sonhos que vamos concretizar com elas, e os livros sempre tiveram. Inclusive, eu sou aquela pessoa que vai todos os anos à feira de livros. Não tem nada de novo? Não, tem sempre tudo de novo, porque os protagonistas são os livros, mas eu adoro, é um ritual meu há anos, eu já não sei há quantos anos seguidos é que eu vou sempre à feira do livro. Ahm, E eu, naquele ano, eu estava grávida em 2021, portanto, em 2020 foi o único ano que eu conheço, enquanto crescida, enquanto pessoa consciente, que não houve feira do livro por causa do Covid. E em 2021 a feira do livro foi mais tarde, foi em agosto, pico do verão, e eu estava grávida de 8 meses. Gigante, parecia uma bola, cheíssima e como toda a Ias a gente. descer o Parque Eduardo VII. O problema não foi descer, o problema não foi subir. Porque quem não sabe, a Feira do Livro em Lisboa é no Parque Eduardo VII, onde a inclinação é substancial e uma mulher grávida, ainda para mais eu tinha uma barriga muito grande e estava sempre com calor e agosto, quer dizer, Sim. é um desafio, só vai mesmo quem quer muito. E eu fui, e lembro-me que comprei os 2 primeiros livros e sei exatamente quais foram os 2 primeiros livros que comprei à minha Quais filha. são? Quais são? Foi O Jardim, da Anna Walker, e foi da Rocio Bonilla, uma autora que eu já tive o prazer de conhecer este ano na Feira do Livro, um, A Montanha Mais Alta de Livros. São 2 livros, eu depois já te os posso mostrar, mas são 2 livros que eu amo, adoro, e foram os 2 primeiros livros que eu comprei. E a verdade é que dali, não estou a dizer que até ao final da gravidez foram os únicos, foram os 2 primeiros que eu tive consciência, porque eu queria que fosse na Feira do Livro. Eu sou uma pessoa de rituais, eu sou uma pessoa de momentos e memórias, então eu queria que fosse ali, e ali realmente foi a rampa de lançamento, e eu comecei a construir a biblioteca, a estante dela, e, e o que eu fui sentindo foi, os livros no início acabou por ser eu a comprar, e houve uma altura em que começou a ser
resultado daquilo que eu observava das necessidades dela. Eu ia-lhe mostrando, eu ia percebendo o que é que ela gostava mais e eu ia à procura de novos. Eu lembro-me quando comecei a comprar os livros de sons, foi porque eu levava os meus próprios livros, fomos de férias, eu e as minhas amigas com os nossos filhos, que são todos da mesma idade, e uma delas, que tinham, os filhos eram ligeiramente mais crescidos, tinha um livro de sons. E a minha bebé de 7 meses ficou completamente absorvida por aquele livro. Ela não largou o livro aqueles 2 ou 3 dias que estivemos juntos. Eu nem esqueci de lá sem mandar vir os livros. Comprei os 2 livros da coleção e foi ali foi exaustão, se a te mostrar os livros, que ainda ali estão, que ela ainda vai lá pôr o som. Os livros estão gastos, exaustos, mas são livros felizes, acho eu, porque foram super usados, mesmo lidos e relidos e relidos e relidos, eu nem sei. Tenho imensos vídeos com eles, memórias que eu guardei. E começou a ser assim, eu perceber o que é que ela a desafiava e eu ir à procura. E depois começou a segunda fase, que era eu antecipar o que é que ela provavelmente iria gostar. Porquê? Porque à medida, porque isto depois juntou-se a fome com a vontade de comer, que é, eu percebia e queria ir à procura de livros para ela e adorava lê-los. Então, são horas nas livrarias, né? Ela era bebé de carrinho, era fácil, ela estava a dormir, eu parava e estava ali, não sei, 2 horas fácil a ler livros. Hoje em dia não tenho tanto tempo, porque ela já 2 horas numa livraria, eu não sei, a verdade é que as últimas vezes arranco-a sempre. Mas a verdade é que foi assim, fui pesquisando, depois começámos a ter uma outra situação para gerir, o começar a dormir sozinha, ah, o sei lá, a alimentação, quando ela começou a ser mais exigente com a alimentação, ou a ser mais restrita, ou a escolher as coisas, ou a ter dificuldade em alguma questão. Ou seja, eu comecei a encontrar nos livros também um bocadinho o meu suporte para lhe explicar as coisas que às vezes as palavras me faltavam, porque faltam muitas vezes, e como mãe deves compreender isso, que às vezes as palavras faltam-nos e os livros acabam por ser uma extensão daquilo que eu lhe quero mostrar. E torna-se muito mais visual, é quase como eu dar-lhe ali uma lição objetiva, visual, que ela compreende mais facilmente do que eu sou blá 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 blá. Vou ser assim. Quando eu dei por conta, eu comecei a perceber, calma, isto é uma vastidão, isto É um mundo, não é? é um mundo e complexo, é porque há mundos simplificados, o mundo é complexo. Tu fores a uma livraria online e quiseres procurar um livro sobre matemática dentro dos livros infantis, tu não tens nenhum tipo de indicador. Sim. Tu podes procurar, sei lá, raiva, escrever raiva e realmente aparecem livros que têm no título raiva. Sim. Quantos livros abordam o tema e não têm a palavra escrita no título? Quer dizer, é, é uma uva, é uma agulha num palheiro. E a verdade é que eu percebi que como é que os pais, que não têm o tempo nem o prazer, porque no fundo isto acaba já por ser um hobby, fazem. Conseguem navegar, encontrar Como é que os eles temas conseguem? Como é que eles conseguem comprar um livro? Quer dizer, comprar um livro na esperança que seja o livro certo. Os livros não são acessíveis, não é? Não podemos dizer que um livro é um livro, não é um bem dispendioso, porque é. Como é que fazem? Foi aqui que surgiu o meu gatilho, sim. E se eu partilhar as minhas leituras, porque eu leio-os, faço com enorme gosto, e se eu começar a partilhar? Foi exatamente assim que começou. E vou dizer, eu não contei a ninguém, contei a só a uma amiga, e depois fui contando às pessoas. Houve pessoas que só souberam um ano depois de eu já ter a página. Porque eu não queria, porque foi mesmo uma coisa de oportunidades. Surgiu e Vou fazer. Não planeei muito, só comecei mesmo a fazer, porque às vezes acho que eu próprio me atrofio muito com os meus métodos e com os meus planos, e isto foi a cena mais natural que aconteceu, e a verdade é que tem uma janela de oportunidade, porque as pessoas procuram e têm interesse. E hoje em dia tu partilhas imensas dicas quase temáticos, coleções, sobre temas. Como é que tu escolhes qual é a direção que vais tomar em cada partilha? Tens algum processo criativo? Tens um calendário editorial planeado? Como é que isso funciona? Não tenho um calendário editorial planeado, porque acho que não é, como é tão orgânico. O que eu sinto é que esta página é super orgânica, porque eu vou respondendo àquilo que a minha filha porque é resultado da minha relação e do meu hábito de leitura partilhada com a minha filha, ponto número um, é um resultado disso, é um resultado da minha paixão pelos livros, inclusive dos livros infantis, e é um resultado hoje em dia daquilo também que a comunidade já vai permeabilizando na nossa vida, porque se no início era tudo fruto daquilo que eu pesquisava e daquilo que eu lia, eu hoje tenho muitos, eu não vou precisar porque acho que é injusto, mas
muitos, não se passa um dia que eu não tenha pedido às pessoas a pedir uma sugestão de um livro, porque não sabem que livros comprar para os seus filhos, preciso de um livro porque a minha filha mudou de escola e não consegue integrar-se. Preciso de um livro que me ajude a mostrar à minha filha como é que ela pode ultrapassar a extrema timidez. É preciso de um livro que ajude a minha filha a aceitar que é diferente. Portanto, há aqui várias temáticas que provavelmente não resultariam da minha relação e da minha daquilo que é o nosso dia a dia com a Beatriz, porque quer dizer, ela tem uma conduta própria, não é? Existe um conjunto de situações que derivam da nossa vida, mas com a entrada daquilo que são as partilhas das pessoas que estão nesta comunidade, enriqueceu muito mais. Portanto, eu não tento ter um calendário, e não o tenho de todo, porque acho que não faz sentido, porque um calendário normalmente está muito preso a também aquilo que sai nas editoras, e eu não quero essa posição, eu quero uma posição, eu estou aqui para empatizar as pessoas com a literatura, quero que as pessoas compreendam a importância da literatura e que se passe de uma ideia de que os livros é muito giro, e eu falo com uma paixão enorme, mas hoje em dia, tudo aquilo que eu já estudei e investiguei, porque eu tenho lido muito sobre a leitura em si, sobre os hábitos de leitura em si, e se eu antes achava que era uma coisa querida, que normalmente é nesse quadro, sim, oh, claro que tu tens uma coisa querida, mas hoje em dia eu tenho uma convicção de que é fundamental os pais lerem com os filhos. Um hábito de leitura não é só uma coisa gira de se fazer, é algo que nós estamos a semear na vida dos nossos filhos, porque os livros e o hábito de leitura está cientificamente provado que tem vantagens imensas no desenvolvimento emocional, no desenvolvimento intelectual e no desenvolvimento social da criança, porque a criança consegue compreender, consegue empatizar muito mais fácil com aquilo que está à sua volta, porque de alguma forma já viu nos livros, já leu, já compreendeu aquela reação, aquela emoção. Quer dizer, tornamos as nossas crianças muito mais empáticas, muito mais preparadas para lidar com quem está à volta. E hoje em dia, com o tema que felizmente é agenda, que é a questão das crianças e os ecrãs, e o tempo exagerado e a exposição exagerada àquilo que é a internet, sem controle, mesmo quando nós achamos que estamos a controlar. Os livros são, e fico mesmo feliz de ter esta convicção hoje, uma das principais respostas ao exagero que é as crianças terem acesso a telemóveis, tablets, redes sociais, YouTubes, esta vida, o que for. Portanto, é giro sim, é fofo sim, é principalmente urgente. Os pais consciencializarem-se de que as crianças precisam ter contacto com os livros, estão constantemente, e existem entidades que estão a fazer um trabalho de divulgação muito importante nesta área, a APL e outras entidades que estão a divulgar dados que são assustadores. Uma criança não conseguir dizer um X de palavras ou não conseguir ler um X de palavras no segundo ano de escolaridade, porque não tem rapidez suficiente, porque não lê. A leitura é um treino. Ah, Portanto, são competências que são muito mais importantes. É muito mais importante uma criança ler com os pais, eu quando falo ler é uma leitura partilhada quando são pequeninos, do que nós ensinarmos às nossas crianças aos 4 anos saberem escrever o nome. Quer dizer, para mim é muito pouco relevante se a minha filha sabe os números até 100 ou não, ou se ela já sabe escrever o nome dela ou não. É óbvio que acho piada, mas não promovo nada disso. Mas acho muito mais importante uma criança ser empática, ser social, conseguir compreender o mundo que está à volta dela, ter capacidade de compreensão, conseguir de alguma forma que ela consiga gerir-se. Eu acredito que é muito mais importante que ela consiga compreender-se ela própria, porque só quando nós nos compreendemos a nós próprios é que conseguimos compreender o mundo que nos rodeia. Uma pessoa que não se compreende tem muita dificuldade em compreender o mundo que está à volta. Portanto, eu acho que é o giro, mas é antes fundamental. E tu trazias todo o teu interesse e toda a tua vida de paixão e interesse e essa magia por livros por trás que te inspirou a fazer este caminho e hoje usas também a investigação que fazes para também, no fundo, apoiar a tua comunidade e trazer este tema à agenda mais pública. Só que sabemos que nem toda a gente tem esse background, esse interesse, essa paixão por livros, mas se calhar até tem esta genuína vontade de trazer esse mundo para os seus filhos e dar-lhes o melhor. O que é que tu sugeres, por exemplo, a alguém que não tenha este background, chega à minha biblioteca, nem digo livraria, não é? Porque hoje em dia, pelo menos sei que as bibliotecas nacionais também têm investido imenso. Há coleções atuais de variados temas, mas não deixa de ser um bocadinho avassalador uma pessoa que Claro. realmente não tem
este teu à vontade, esta tua literacia com o mundo dos livros infantis e não só, chega a uma livraria com o seu filho de 3, 4 anos Faz o e quê? depois? É verdade, é verdade. Eu acho que se um pai quiser começar a ler um livro hoje, a primeira coisa que deve fazer, e talvez o mais fácil, seja ir efetivamente a uma biblioteca, onde pode ele próprio folhear livros e perceber ou pedir ajuda. Eu não, eu tenho sempre muito pena, e eu vivo num meio mais pequeno, e eu compreendo que em grandes livrarias, principalmente as livrarias de especialidade, e falo, por exemplo, de livrarias onde são 100% de livros infantis, ou maioritariamente livros infantis, estou-me a lembrar, por exemplo, da Baobá, ou estou a lembrar-me, por exemplo, da Poets and Dragons. Ahm, São livrarias, e existem outras, mas estas são aquelas assim, dentro da grande cidade de Lisboa, aquelas que de repente me vêm à mente, mas são duas livrarias onde nós podemos chegar e pedir uma recomendação, e as pessoas que lá trabalham são geniais, porque sabem tudo e conhecem os livros todos que lá têm. Esse pode ser um caminho. Também pode ser um caminho mais simples, porque nem toda a gente vive em Lisboa, tentar ir a uma hora do conto, porque felizmente são atividades que estão a ficar muito mais disseminadas, e assim que acaba o calor em Portugal, as pessoas percebem que existe um mundo além da praia, e então começam a fazer atividades com as crianças, a sair mais um bocadinho, ir à hora do conto, procurem nas bibliotecas municipais, porque existem muito estas atividades, tudo o que possa estar relacionado com livros. E se tiver que comprar um livro hoje, se calhar estou a ser um bocado tendenciosa, mas procurar uma página como a Estante da Beatriz, ou outra página, porque existem outras, felizmente, não sou a única que faço isto, onde possam encontrar no imediato livros que possam suscitar interesse. Porque às vezes, compreendendo a temática dos livros, não é? E percebendo, porque um livro tem uma temática, mas tem inúmeras vertentes. Existem inúmeras. Eu estou a olhar para aquele livro ali, que é o Não Me Serve, e é o livro da Pequena Estrela, que ela passa por um processo. Este livro tanto se pode abordar a mentira, como a relação monoparental, porque só vemos o pai presente, não existe uma mãe. Portanto, que tem pessoas famílias que me abordam que não existe uma mãe. Ahm, Portanto, tem aqui vários pontos de identificação: a mentira, a família monoparental, tem também a questão do bullying que implicitamente está presente, ou seja, um único livro tem inúmeras histórias lá dentro. E isso é que é a riqueza da literatura infantil, que é nós podemos extrair imensas abordagens diferentes, e um livro dá para várias crianças com realidades completamente distintas. Portanto, talvez estas páginas podem ser uma das maiores montras para aquilo que é poder comprar um livro agora. E depois é o círculo, é começar a ler, começar a ter interesse, a criança começa a perguntar, nós vamos dialogando e vem-nos uma ideia. Vamos uma ideia, vou à procura. Ou que vamos por ter uma dificuldade. Minha filha começou a mentir. As crianças passam por essa fase, maioritariamente. Como explicar a mentira à criança? Este livro é ótimo. E pronto. E é este pequenino círculo. Não é às vezes assim. Pode ser, por exemplo, numa página realmente como a Estante Beatriz, onde tem já ali uma grande montra de livros e é fácil identificar. Mas quando não é, ou porque não há uma livraria perto, quando não há alguém que possa recomendar, às vezes não há pessoas que não têm sequer uma biblioteca perto. Então, nestes casos, nós acabamos por ser, se calhar, uma boa porta de aproximação. Quem tem uma livraria, quem tem uma boa biblioteca, é começar a ir e é começar a fazer. A primeira vez que vão ler o livro vai ser esquisito, a segunda vez já vai correr um bocadinho melhor, à terceira já começam a contar os dois, e quando a pergunta já sabem fazer vozes, já são os melhores contadores de história para os vossos filhos, porque a verdade é esta. Nós não contamos histórias a multidões, eu não conto, não é que já não tenho contado uma outra vez, mas eu conto histórias para a minha filha, e eu acredito que se lhe perguntarem quem é a pessoa que ela mais vai gostar de ouvir histórias, provavelmente sou eu e o pai, porque são as pessoas que ela tem. Portanto, não vale a pena nós especularmos e queremos ser os melhores. Eu não tenho jeito nenhum. Ninguém tem. Porque o jeito vem da prática e vem do amor com que o fazemos. Portanto, é o meu melhor. E foi um grande conselho. Sim. E qual foi assim a experiência de vida real? Estavas a falar, por exemplo, quando ela começou a mentir, que usaste os livros para falar do tema, falar se calhar como é que os diferentes personagens, quais são as consequências disso. Que assim grandes temas de vida é que resolveste, digamos assim, com os livros? Olha,
o primeiro tema, e este eu lembro-me bem, porque foi quando ela passou a dormir de forma independente, ah, quando percebemos que era bom para ela, mas eu quis integrar isto de uma forma natural. Não queria que fosse uma decisão minha e do pai, queria que fosse uma decisão nossa. Então nós começámos a ler livros sobre a questão dos hábitos de dormir. E eu acho que as pessoas dizem que eu tenho muita sorte. Não sei se existe uma predestinação para dormir bem ou para dormir mal, mas acredito também que de alguma forma fizemos as coisas de uma forma. Fizemos em família. É óbvio que não tenho nenhum tipo de manual, porque não acredito em nada. Não há duas crianças iguais. Tu tens mais do que um filho e sabes perfeitamente que não há dois filhos iguais, criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, e são completamente distintos. Eu tenho irmãos e sei bem. Ahm, mas acho que de alguma forma aquele livro acabou por ser o meu momento. Ah, Qual foi já agora? o Boa Noite. Este Boa Noite a Todos, do Chris Octon, e é um livro que vem de uma coleção. Eu adoro estes livros, adoro Orfeu. Também são favoritos lá em casa. E este livro fez mesmo na nossa rotina. Foi transformador, porque este livro, como vês, gasto, lido. Houve meses seguidos que foi o livro de todas as noites. E a verdade é que conseguiu trazer-lhe paz no momento de dormir. Ou seja, ela nunca se sentiu sozinha, ela nunca se sentiu perdida, não tivemos aqui nenhum tipo de retrocesso no desenvolvimento dela. Ou seja, a transição foi natural. E hoje em dia ela é uma criança que dorme super bem, sempre dormiu, dorme sozinha, adormece sozinha, super em paz. E a verdade é que este livro foi o primeiro livro em que eu percebi: oh, calma, isto não é só giro, isto não é só fofo, isto é mesmo uma ajuda importantíssima para uma mãe e para um pai que não sabem como fazer as coisas. Nós não sabemos. Nós achamos que sabemos. Nós achamos todos, quando não somos pais, nós achamos todos que sabemos tudo. E a verdade é que quando chega a nossa. Não é? Quando ela nasce, quando trazemos para casa, olhamos para ela e pensamos: pai, eu acho que não sei mesmo nada. É aquele momento de. Ok, Descobrir ao dia a dia. exatamente. E ter uma ajuda. Eu tenho um carinho enorme pelos nossos livros. Por isto mesmo, porque todos eles marcam um momento, uma memória e acaba por ter aqui uma ligação quase afetiva, porque realmente este, por exemplo, é um livro que, sei lá, tornou tão simples uma coisa que eu sei que para muitos pais é um horror, Sim. é um sofrimento horrível. Eu sei bem que o dormir é fundamental para o desenvolvimento das crianças e no nosso caso, eu dou um bocadinho de mérito aqui ao livro. Às vezes, como é que conseguiram? Eu, pai e o livro, porque foi mesmo eu, pai, ela e o livro. É. Portanto, foi mesmo um trabalho de equipa e não posso retirar os livros disto. Depois, tive alguns momentos em que os livros foram muito, muito marcantes. Um dos medos maiores que a atormentou e continua presente. Ela tem confiança, mas gosta de referir muitas vezes que é o medo escuro, e temos vários livros de medo escuro, com abordagens diferentes, porque depois dentro do medo escuro existem, e eu acredito que os pais que estão a ouvir certamente se identificam, que é, e tu próprio, que é, dentro do medo escuro existem muitos submedos, não é? Há crianças que estão atentas ao medo, têm medo do escuro porque acham que está um monstro debaixo da cama. Ela não é tanto essa a questão, ela é medo do escuro pela questão da ausência de luz. Então eu tento encontrar livros que dentro do medo escuro, que existem imensos, aquele é o que mais se adequa. Portanto, temos aqui 2 ou 3 que ela adora. Um deles até tem protagonista do nome dela. Pronto, depois eu tento encontrar estes pontos de identificação, que eu compreendo que sou eu que encontro, porque eu leio mesmo muitos. Mas sempre que eu consigo ajudar alguém, eu também ajudo. E tento encontrar, assim, por exemplo, os livros do medo do escuro são livros que também lemos imenso. Há um deles que já também já tem gasto. E tem ensinos fundamentais. Há também o Não Me Serve, que foi espetacular agora nesta fase. Não digo das mentiras premeditadas, porque ela não está numa fase onde isso seja consciente, mas quase aquele inventar. Sim. E ela perceber que às vezes, quando nós não dizemos exatamente o que é verdade, isso tem consequências. E é o caso do que acontece com a pequenina Estrela, e ela identifica-se imenso. Por exemplo, agora comprámos na Feira do Livro este de Perdu. Eu admito que eu influenciei um bocadinho, porque é por causa da questão
dos saídas, ela agora deixou de estar sempre dentro do carrinho de passeio, o que significa que, estou a falar de passeios maiores, não é? Pequeninas deslocações, onde ela começa a ficar mais confiante e a afastar-se um bocadinho de nós. E o Perdu é um cão que se perde e tudo o que ele sente enquanto se perde. E não tanto na ideia do medo, porque não lhe quero causar medo. Olha, se vier, se te perderes, depois veio o burro, não sei o quê, apanhar-te. Não é essa a minha Sim. abordagem, mas no fundo que ela possa compreender que existem consequências, existe o que é que ela pode sentir, que é o que o Perdu sente. Depois ali na por cima perde o lenço favorito dele que a dona lhe deu. Portanto, é todo este processo onde às vezes é tão simples quanto isto. Quando a mamãe diz para não sair ao pé da mamã, é por isso mesmo, porque Sim. podes-te perder e depois pode ser difícil encontrar a mãe e perceber. No fundo, aqui uma questão de empatização Sim. pelas emoções. Estava a pensar, ali também aquele é novo, mas é um livro que eu queria muito ter, que é Os Pequenos Dinossauros, sei lá, Grandes Emoções. Eu vou, no fundo, por exemplo, A Bruxinha à Volã, que é um livro que eu estava a contar, que tem sido, coitado, massacrado por termos lido tanto, porque por causa das estações, ela este ano, no pré-escolar, começou a compreender as estações. Ela todos diz-me, mãe, hoje ainda é outono. É, filha, mãe, é outono há tanto tempo e eu ainda vai ser mais um bocadinho. Sim, também Pronto, andamos nessa, anda a perguntar, já sabe que o inverno chega depois do Natal, então quase todos os dias pergunta, já é Natal? pois, Ainda não temos a árvore, meu amor. é essa descoberta, portanto, foi um livro que eu também achei. Portanto, de alguma forma é o que eu gosto, por exemplo, Unicórnios, Querido Unicórnio, é uma autora que eu amo, tenho todos os livros desta autora traduzidos em português, e aquele do unicórnio porque fez todo o sentido, porque ela está na fase dos unicórnios, das princesas, dos brilhantes e dos Também faz pequeninos, parte, não é? e faz tudo parte. Portanto, é mais ou menos assim, nós vamos aqui, isto vai acompanhando o desenvolvimento dela, portanto, não há duas estantes iguais. Se alguém me perguntasse, ai, diz-me todos os livros que tens para eu comprar iguais aos teus, eu iria desaconselhar profundamente. Não que eu não adoro Pois. todos os livros que aqui tenho, mas porque uma estante é um reflexo de uma relação, de uma criança, de uma vivência, de uma família. E acho que deve ser assim, deve ser orgânico. Claro que pode ter influências, eu já comprei livros para a Beatriz que fui aprendendo de outras pessoas, ou que vi noutras estantes e disse, também quero, Sim. mas porque faz sentido. E acho que também vai-se construindo assim. Que feedback é que as pessoas que te seguem te dão? Há assim alguma coisa mais impactante que tenha chegado a ti, também do teu trabalho e da forma como chegou até às famílias? Olha, muitas. Por acaso, e eu sempre achei um bocadinho clichê quando diziam assim: "Ai, tenho uma comunidade maravilhosa". Eu não tenho, nós somos uma comunidade e é verdadeiramente maravilhosa. Eu já chorei muito a ler mensagens que me mandam, mas não são mensagens só do obrigada pelo trabalho fantástico e eu não tenho como contornar isso. As pessoas, ninguém introduz um pedido de um livro sem antes me dizer uma coisa bonita. E é num mundo onde se vê tanta coisa contrária a isto, é quase como se eu sentisse que eu vivo num país das maravilhas e vivo num país cor-de-rosa, dentro de uma bolinha de amor e coisas, e sinto mesmo que estou envolvida numa comunidade especial, muito carinhosa, muito afetiva. Mas eu já chorei a ler muitas mensagens muito difíceis que li, não por empatizar, pais que perderam as esposas e não sabem bem quase como eles lidar com o sofrimento deles, o contrário também, já tive os 2 casos, pais que ficaram sem as esposas e não sabem como lidar com a dor deles, como explicar a morte de uma mãe a uma criança, o contrário, uma mãe que perdeu o marido e que não sabe como explicar a morte aos filhos, avós que partiram, doença. Houve uma coisa que me tocou particularmente, que foi uma rapariga que tinha perdido o marido e o pai estava doente. E ela já estava com muita dificuldade em saber lidar com a morte do marido para o filho, e agora o avô, que era a última referência do menino, estava doente. E então eu lembro-me que investiguei imenso e até comprei um livro, que já o utilizei, e não há em português, que infelizmente há certos temas que é muito difícil encontrar livros em português, que era sobre como é que se prepara uma criança para a partida, porque normalmente nós só falamos do, olha, já foi, normalmente foi para as estrelinhas e acabamos por, não é? Tornar ali um bocadinho abstrato a partida de alguém que era super concreto. E este livro é exatamente sobre isso, como é que uma criança pode se despedir de alguém que adora. E é duríssimo. Tu não Pois. lês um livro daqueles sem chorar. Eu tenho livros que eu não leio sem chorar, Sim. porque são super tocantes. Uma mãe que adotou uma criança e que tem que lhe explicar porque é que ela é adotada e
que isso é reflexo de um amor profundo, mas às vezes é difícil porque em Portugal ainda não são traduzidos muitos livros destes, porque são para um nicho, ou seja, a literatura infantil já é para um nicho, depois temas destes são tão pequenos que para as editoras é muito difícil e eu compreendo e estou cá por ter muitas vezes que ir buscar lá fora e lá fora. É um mundo, não é? Literatura em inglês é um mundo e para todos os pais que têm facilidade em traduzir à medida que leem, eu vou recomendando, realmente completa muitas vezes a oferta e as respostas que eu tenho que dar às. Portanto, recebi já muitas mensagens, não te consigo dizer uma, que uma ou outra que eu consigo me relembrar, tenho muitas, e é um carinho imenso, e fico muito feliz de que, embora as pessoas não, isto não seja o dia a dia delas muitas vezes, como é para mim, não é? Nós lemos vários livros durante o dia, sempre. A verdade é que as pessoas procuram e querem saber e querem começar, e não é aquela coisa do pois eu nunca vou conseguir. Não, não, não. Como é que eu começo? O que é que eu posso comprar? Um livro para começar a ler à minha filha. Às vezes dizem-me só assim: quero começar a ler com a minha filha, dê-me um livro. E eu faço 2 ou 3 perguntas, porque não vou sugerir um livro à toa, faço 2 ou 3 perguntas e sugiro um livro. Quase que é um processo de consultoria, porque na verdade a Sim. gente gosta de pôr esta, não é? A profissão disto, a profissão daquilo, no fundo é um bocadinho isso que eu faço, é de todos os livros que eu conheço, um que eu me lembro que pode fazer a diferença. E às vezes eu tenho, às vezes tenho que ir investigar, já aconteceu, muito. Mas pronto, é um bocadinho por aí. E olha, antes de terminarmos, eu gostava de perguntar, estavas a falar que realmente não há duas estantes iguais, mas de certeza que há aquele ou aqueles livros que tu sabes e que sentes que não podem faltar na estante de todas as famílias. Sim, Tens algumas dicas? tenho, olha, eu tenho, sei lá, 2 ou 3 livros que eu amo de coração. Alguns eu sinto que a Beatriz já ama igualmente, mas Porque porque depois lhes também digo, é isto, nós também lemos os livros para nós, não é? E quando falavas desses processos de luto ou de lidar com certas coisas, quantas vezes sou eu a ler os livros e eu é que estou. Epá, sim, isto hoje a mensagem foi para mim, não foi para eles, porque eles estão a olhar para os animais, isto hoje tocou-me a mim, não é? tanto, tanto que isso acontece, tanto que isso acontece. E eu sinceramente acho que a magia da literatura, da leitura partilhada, é exatamente pais e filhos, mães e filhos, principalmente. Normalmente aqui em casa sou eu que leio 99,9%, o pai só lê quando é o meu dia que estou ausente, ou tive trabalho, ou o que for, e aí, porque ele não tem como fugir à história, ele tem que ler. Mas a riqueza está em, tanto eles como nós, tirarmos aprendizagens. Porque os livros dão. Livro infantil engane-se ou desengane-se quem acha que um livro infantil é para crianças. Não. Minha psicóloga já me deu mais do que um livro infantil para eu trazer para casa para ler. Que giro. Porque ela encontra resoluções e tal como eu faço com a minha filha com os livros, ela Sim. faz isso comigo. Portanto, os livros infantis são das maiores riquezas literárias que nós temos porque conseguem materializar coisas simples. Nós achamos que vivemos no complexo e a vida é feita de coisas simples, só que nós negligenciamos. Portanto, a leitura partilhada é rica pelas memórias que cria, pelo tempo de qualidade, sem ecrãs, sem distrações que nós estamos a ler, que é um verdadeiro tempo Até de para qualidade, nós, não é? até para nós Porque com os nós nossos também filhos. pormos o telemóvel de lado e dedicar aquele tempo a ler o livro é um desafio muitas vezes para nós. Mesmo. E é um momento de qualidade, é uma memória que não vamos esquecer e é, acima de tudo, uma aprendizagem, é um relembrar de coisas que nós nos esquecemos, nós adultos esquecemos-nos nas coisas mais simples Hum. e que eu acho que são tão importantes. Portanto, é óbvio que eu tenho favoritos, ela tem favoritos, há livros que ela adora que eu, pronto, gosto, mas não são aqueles que mais me tocam o coração, mas estes que eu tenho aqui são 3 livros que eu adoro, e 2 deles em português, um em inglês, porque ainda não foi traduzido, e um de uma autora portuguesa, e 2 de. Ou seja, estamos aqui no enquadramento. O primeiro livro é um livro 100% português, de uma autora portuguesa e artista até, mas eu acho que ela escreve maravilhosamente, que é a Luísa Sobral, que é O Peso das Palavras, e eu infelizmente acho que o livro já está praticamente esgotado, porque eu já recebi muitas, muitas mensagens de pessoas que veem que eu falo deste livro e não o encontram, porque isto é uma edição de autor, mas é um livro poderosíssimo, porque fala sobre o impacto das palavras. E às vezes nós achamos palavras levas do vento.
não sei até que ponto é que o vento leva o peso das palavras e nós podemos destruir uma vida ou edificar uma vida com aquilo que dizemos. E eu acho que é importante haver uma consciencialização do que dizemos, o dizer da boca para fora, há certas coisas que não deveria ser normalizado. Sim. E este livro clarifica isso. É um livro cheio de amor, com umas ilustrações poéticas mesmo. Eu adoro o Luís Armando Canhoto. Ele é ilustrações lindas e, e mostra efetivamente o quanto as palavras podem edificar ou destruir. Portanto, nós temos na nossa boca o poder de edificar ou destruir a vida de alguém. E eu acho que isto, se não é um alerta, ou se não nos deve fazer ter máximo cuidado e rigor com aquilo que dizemos, então também não sei. Portanto, eu adoro. Não é um livro que a Beatriz já compreenda no seu todo, ela só tem 4 anos, ela ainda não consegue compreender o impacto nocivo, porque o livro também não o espelha, não é? Mostra um lado e mostra o outro, mas ela não vê a médio prazo, porque eu quase que sinto que ela precisa de ver um bocadinho mais a médio, mas eu acredito que daqui a 2 anos ela já consegue compreender isto ainda mais. Mas lemo-lo e ela gosta porque é o livro do elefante. Para ela é o livro do elefante. Está tudo bem. Depois este eu amo porque é um livro de empoderamento feminino maravilhoso, que fala de todos os estereótipos que uma mulher está presa e sem dizer que a mulher está presa. É um livro profundamente metafórico para um adulto e apaixonante para uma criança. A Beatriz ama este livro, para já porque ela adora vestidos e gosta desta ideia do o vestido é o que nos serve, não é aquilo que os outros esperam que o nosso vestido seja. E é giro porque as pessoas da loja são os primeiros a estereotizar, depois a tia que a acompanha e a forma como ela consegue passar do que é que os outros esperam dela para aquilo que ela quer ser. É maravilhoso. A Beatriz adora. É um livro super giro, dinâmico. Acho que é um livro que todas as meninas e todos os meninos devem ler. E é um livro apaixonante, muito bem escrito, divertido, cheio de momentos, rimas, que eu adoro também quando tem rimas, que ela já gosta. E é um livro que eu acho que é uma excelente prenda de Natal. Não sabem o que Vestido com dar. bolsos. Um vestido com bolsos. Não sabem o que dar? Deem um livro. Eu estou sempre a dizer isto. Está-se a aproximar a altura do Natal, ofereçam livros, não comprem brinquedos repetidos, coisinhas que acabam por ficar debaixo de um pé e ninguém dá valor. Um livro é uma transformação, uma oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento a uma criança. Portanto, acho que o E dinheiro... leiam-nos com ela, não é? Isso é Abram tão o livro genial, e leiam. genial, genial mesmo. Marcar também o Natal por estes momentos de Claro. família, mais do que o consumismo, não é? Que dizemos todos os anos, mas É relembrar mesmo. que temos muito poder nesse momento em que abrimos em conjunto e lemos com uma criança, o nosso sobrinho, o nosso Claro que sim, claro neto, que sim. o que seja, não É é? mesmo, e podemos fazer, podemos chegar. Eu muitas vezes estou com as minhas amigas e toda a gente tem livros em casa, eu chego, sento-me, olha, não li este. Beatriz, queres que eu leia este livro? E vamos ler. Vamos à estante alheia e já estamos a ler os livros delas. Porquê? Porque é um livro que queremos, é uma história que queremos ouvir e, portanto, há quase. É transformador. Uma avó pode chegar e ler um livro, pode não se sentir à vontade, mas quanto mais trabalharmos as nossas crianças, já vão ser elas a pedir. Portanto, É o melhor presente, não é só mesmo, a questão do livro em si, mas a nossa presença, estarmos aquele momento, darmos a atenção, é o mesmo. que as crianças mais querem, no fundo. É verdade. E quando escolhemos um livro que de alguma forma se adequa à criança a quem queremos dar, isso também demonstra Sim. preocupação, interesse. Não estamos a comprar uma coisa à toa, estamos a comprar uma coisa que sabemos que vai fazer a diferença. E este é um livro que ela ainda não consegue compreender, porque eu acho que isto é um livro para mim. Eu juro, eu acho que o autor, o Stephen Houghton, eu já tive a oportunidade de falar com ele nas redes sociais, um querido, super simpático, super acessível, e eu tinha comprado o livro dele, o Folhas, que eu agora já consigo ler sem chorar, mas aquele livro, as primeiras 20 vezes que li, chorei sempre. Não, é um livro super tocante, é um autor com uma sensibilidade maravilhosa, um autor que fala para pais. Eu acho que isto é muito mais para nós que para eles, embora aquele livro tenha as estações e tenha um bocadinho o círculo da vida, mas este é a minha relação com a minha filha, é a história de uma mamã baleia que tem um bebê e depois é a jornada dela, ou seja, ela tem hipótese e o bebê, de verem para onde é que ele vai. E ela diz, olha, mas agora ainda não é o tempo. Agora vais comigo, vou-te mostrar. Então eles fazem a viagem toda até às águas mais profundas e depois voltam para as águas mais baixas, que são as águas quentes do verão. E quando ele volta já é um adulto. E
a capacidade de uma mãe. Eu compliquei Até eu isso. estou a ficar emocionada. Porque, no fundo, elas também preparam o filho para o deixar ir. Sim. E eu acho que, enquanto mãe, profundamente apaixonada pela minha criança, e como tu e como todas as mães, ou a grande maioria das mães, eu acho que aquilo que mais nos custa é um dia percebermos que o nosso filho vai seguir e não vamos cheirar o cheirinho dele na cama, não vai estar ali sempre, não vamos ser nós que o vamos acordar todos os dias, e este livro consegue compilar todo esse amor, toda essa ansiedade, todo esse medo, de uma forma tão carinhosa. Já estás a chorar, já Já. estou a chorar. Mas é de uma sensibilidade maravilhosa e é quase. Eu acabo de ler este livro a chorar sempre, mas em paz. É porque é a sensação de missão cumprida e depois o filho vai e, no fundo, ela continua a cantar, a dizer: tu és muito amado. Epá, é incrível. Já estou mesmo. Este livro é perfeito para mim e sinto que provavelmente ela só o vai amar quando for um dia mãe, se for, que só porque isto é uma extravagância, uma capacidade de traduzir para palavras algo tão perfeito como é a maternidade e a parentalidade. Eu acho que nós, quando somos pais, eu lembro-me quando decidi ser mãe ou quando fiquei grávida, acabou por ser mais nessa fase, as pessoas agora é que vais ver, agora é que a tua vida, e não vais dormir, e não vais não sei o quê. E não foi nada disso. Eu compreendo, tem um desafio, claro que sim, mas o difícil na maternidade é nós compreendermos que quando nós temos um filho, o nosso coração começa a viver fora do coração. E isso é o maior desafio de todos. Não é as noites mal dormidas, pelo menos para mim não foi. Não é os desafios, não é as birras, não é nada. É vivermos com o coração fora do peito. E este livro é isso. É mesmo, aqui diz que é uma absoluta masterpiece, e é de um autor que eu também adoro, o David Litchfield. Maravilhoso, maravilhoso. E olhem, se querem dar uma prenda a uma mãe, comprem. Infelizmente não está traduzido em português, editoras em Portugal. Isto é um livro maravilhoso, mas é um livro que eu ofereceria a uma mãe, porque é incrível, incrível. E chama-se Deep. Deep, A Story of Love Through Generations, do Stephen Houghton. É um autor super querido, super simpático, e conseguem encontrar facilmente. Portanto, Muito, muito, muito obrigada por esta conversa, por este bocadinho, mais uma vez, por abrires aqui a porta da tua estante. obrigada, Eliel. Foi um grande prazer. E então, quem quiser procurar, Quem me quiser procurar, é só ir ao Instagram e procurar a estante da Beatriz e há de encontrar um ouricinho, que era o boneco favorito da minha filha, foi ela que escolheu, um ouricinho e se tiver alguma dúvida pode sempre falar. Às vezes eu não consigo ser tão rápida porque são mesmo muitas mensagens e às vezes aqui na ginástica do dia a dia, mas eu respondo sempre e tento ajudar o máximo que consigo. Às vezes há perguntas mais difíceis, mas basicamente é só procurar e ir falando. E eu vou sempre partilhando ideias novas, e aceito sempre todo o feedback que também possa receber. muito, muito, muito obrigada. Obrigada, Elmar. E vamos estando em contacto. Sempre. Obrigada, até à próxima. Muito obrigada por estarem desse lado e ouvirem este episódio do Entre Pais com a Ana Aurélio. Eu gostei muito de estar à conversa sobre o poder dos livros na infância, como é que a leitura pode ser uma ferramenta tão útil para lidarmos com os nossos desafios como pais. Se querem descobrir mais recomendações de livros para os vossos filhos, então sigam a estante da Beatriz no Instagram. A Ana partilha diariamente sugestões e pode ajudar-vos a encontrar o livro certo para aquele momento específico que vocês estão a atravessar. E se querem fazer parte de uma comunidade onde pais se juntam para se apoiarem mutuamente desde a pré-conceição, então sigam-nos no Instagram em @the.family.door. Na bio encontram o link para a nossa comunidade, assim como outros recursos. Podem também entrar em contacto, sempre estamos disponíveis e abertos através do e-mail hello@thefamilydoor.com. Até ao próximo episódio!